Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler alguns comentários, né? Eu vou ler um comentário e vou respondendo para ver se eu consigo manter a ordem aqui no canal e ser compreendida, né? Ser entendida e compreendida por todos vocês. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro pelos meus seguidores também lá no Instagram, que é tudo minúsculo, Raquel Mariana Oficial. É tudo minúsculo e eu oro. Irmã Raquel, você ora? Oro. Qual horário que você ora, irmã Raquel? Eu oro meio-dia e eu oro meia-noite. Amém? Eu sou grata a Deus por todas vocês que têm chegado aqui e a parcela também de homens, né, irmãos, que têm chegado aqui no canal. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu quero ler aqui um comentário sobre jejum de um irmão, que ele colocou aqui. Enquanto eu vou procurando aqui, irmãs, vou beber uma água aqui. É o irmão Daniel Pereira. Ele comentou no vídeo, se você quiser encontrar esse vídeo, o vídeo é jejum respondendo comentários sobre jejum. É assim, jejum respondendo comentários sobre jejum, ponto. Aí você coloca Raquel Mariana que você vai encontrar esse vídeo. Obrigada, viu, Daniel, pelo seu comentário. Ele fala assim: irmã, posso fazer jejum para se libertar das mágoas e dos traumas, ansiedade, depressão e se purificar? Deve, Daniel, deve. Irmãs, isso é muito importante na nossa vida, né? Eu quero aproveitar aqui o comentário do irmão Daniel. Existe até situações de que você às vezes acha que você perdoou uma pessoa e no jejum acontece um aquebrantamento de espírito tão grande que o Espírito Santo ele te lembra, né, que você não perdoou não. Irmã Raquel, O jejum ele serve principalmente para isso, porque como ele falou aqui, irmãs, ele falou aqui, ó, mágoas, traumas, ansiedade. Ele citou aqui, ó, mágoas. É uma porta aberta para demônios. Às vezes a tua vida não prospera porque tem mágoas, ressentimentos. Então serve também para isso. Traumas também serve também para isso. Com relação a traumas, o jejum também ele serve, ele é uma poderosa ferramenta espiritual muito grande, mas existem traumas relativamente da infância, algo que a pessoa sofreu lá na infância, por exemplo, abusos, xingamento, às vezes abuso de autoridade, depreciação da autoimagem, que associado ao jejum, a leitura da palavra, você se apropriar da palavra e fazendo jejum, é necessário uma terapia ou um aconselhamento ou uma mentoria, enfim, você precisa de uma pessoa que faça um passo a passo com você para você fazer orações de renúncia e liberar essas pessoas. O que muitos falam, cura interior, eu não gosto desse termo, eu utilizo cura, se libertar. Existe isso, irmã Raquel? Existe. Eu falo isso, irmãs, por experiência própria. Eu, ao longo da minha adolescência e até uma boa parte da minha fase adulta, eu tinha problemas sérios com a minha autoimagem. Eu não me aceitava, eu não me achava bonita, eu me achava feia, me achava inadequada, me achava não pertencente. E ao longo da vida cristã, depois que eu aceitei Jesus e que eu mergulhei nesse assunto da oração, do jejum e buscar lá nos baús da memória, porque fica tudo guardado lá na memória, no subconsciente, mães, né? O ser humano é uma máquina muito complexa e eu tive pessoas que me ajudaram com mentoria,
com aconselhamentos, com discipulado. Então, assim, eu tinha, né, algumas situações ocasionadas lá no seio familiar que me causaram com que eu tivesse isso. E eu só tô comentando esse assunto porque o irmão comentou aqui, ó, traumas. Isso é um trauma. A pessoa... E isso, irmãs, isso ocorre um problema sério. Traumas. Eu vou me ater em responder isso aqui, porque isso aqui são muitos pontos que se reverberam em vários outros pontos, né, que o irmão citou. Traumas, irmãs, cuidado você aí, como é que você trata sua criança, né? Seus filhos, seus netos. Os xingamentos, com depreciações, irmãs, acaba com a vida da criança emocionalmente. Irmã Raquel, Depois fica um adulto, pessoas inseguras, pessoas que não sabem receber o melhor da vida, não sabem receber elogios, aceitam qualquer coisa. E isso depois, irmãs, isso é tão sério que depois lá na frente a pessoa, ela tem a crença, ela desenvolve a crença do não merecimento, ou então de receber somente o pior das pessoas. Tem isso, irmã Raquel, tem. Irmãs, isso dá um problema sério. Às vezes adultos e às vezes até pessoas da terceira idade, que já entram na terceira idade, que não cresceram espiritualmente e emocionalmente, por conta dessas lacunas, desses traumas, buracos, lacunas ocasionados dentro do seio familiar. E aí entra o perdão, de você perdoar, porque os nossos pais, eles nos trataram, às vezes fizeram mal porque eles não sabiam e não aprenderam ser de outra forma. Primeiro, porque eles não tiveram Jesus, não fizeram terapia, não eram homem e mulher de Deus, não eram curados e sarados. Como que... Então, isso tudo vai com a maturidade, com aconselhamento, com mentoria, com discipulado e com jejum, que isso vai subindo, né, na superfície, e Deus vai limpando, vai tratando, e ali você vai perdoando, porque ninguém aprende a ser pai e ser mãe, você vai aprendendo no processo. E muitas das vezes eles vêm carregando as crenças, né? Eles são o que eles aprenderam a ser com os avós deles lá, né? E muitos não tiveram essa perspicácia, essa evolução. Então, eles deram o melhor para nós. Então, nós, enquanto filhos, precisamos liberar o perdão para não reproduzir esse tipo de comportamento nos nossos filhos. Nossa, mas por que eu tô agindo assim? Aí você vai buscar. Não, isso aí vem disso aqui. Por que eu tô agindo assim? Por que eu sou assim? Ah, isso aí vem... Não, peraí, eu não quero esse tipo de modelo, eu não quero esse tipo de padrão de comportamento. Vou cancelar isso aqui, vou ser grata, você precisa ser grata, gratidão, porque eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Gratidão. E enquanto você tiver-los vivos, né? O pai e a mãe, trate-os da melhor forma possível. Ame, trate-os da melhor forma possível. Esteja presente, mas eles deram o melhor para nós. Porque é o melhor que eles puderam ser e dar. E nós precisamos desenvolver a gratidão. Porque, por pior que tenha sido, e eu quero falar essa frase para eu não esquecer, os maiores defraudadores, pessoas que fizeram muito mal para nós, não foram fora, foram dentro de casa. Para isso é necessário dessas mágoas, falta de perdão, como o irmão citou aqui, traumas, né? Libera o perdão e prossegue a tua vida, libera o perdão. Mas Raquel, foi difícil, sofri violência sexual, violência doméstica. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Criança, irmãs, é pra brincar. Às vezes fazer uma tarefinha ali ou outra, né? Mas é pra brincar, né? Manter aquela pureza da criança. Enfim, são vários pontos. Então, o jejum serve também para isso. E se você não tiver ninguém para te mentorear, para te ajudar, para fazer essas orações, né,
guiadas, né, com você para poder liberar isso no mundo espiritual. Ah, irmã Raquel, mas a palavra diz que aceitou Jesus, eis que faço tudo novo. Mas, irmãs, existem conversões que são genuínas e aquilo dali é quebrado, anulado naquele momento que é instantâneo. Mas existem outras classes de pessoas que às vezes é necessário um trabalhar minucioso diário, né? Ou de tempos em tempos. Fala que ansiedade, depressão e se purificar. O jejum ele serve para tudo isso. Tá bom, Daniel? A ansiedade, né? Você manter, esperar o tempo certo, né? Esperar o tempo certo. A depressão, irmãs, ela pode ser de origem espiritual, que é o que eu acredito, e ela pode também ser de origem biológica, tá bom? E aí eu sei que alguns aqui vão me criticar e às vezes não vão nem concordar, mas eu, irmã Raquel, e nós não podemos, irmãs, ser tolhidos, ser ignorantes, no sentido de ignorar as informações de Deus e o conhecimento da vida. Eu estou lendo um livro que não é cristão, mas ele fala muita coisa que está na Bíblia. Eu fui impulsionada a ler esse livro. E ali, né, o inimigo, ele fala assim, olha só o inimigo falando. Ele fala assim que ele, o diabo, Satanás, ele atua na ignorância. E um livro que não é cristão. Não é cristão. Aí quando você vai para a palavra de Deus, lá, Deus falando, meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento eu creio que é o conhecimento de Deus do alto e o conhecimento das coisas da terra. Então assim, no meu entendimento, no meu entender, a depressão ela tem origem espiritual e também biológica. Biológica no sentido de a deficiência de liberação de neurotransmissores responsáveis pelo bom humor, que é a serotonina. E ali o médico, né, o psiquiatra, ele vai passar terapias, vai passar medicações antidepressivas para forçar o teu sistema a liberar esses neurotransmissores responsáveis pelo bom humor. Um desequilíbrio bioquímico, né, a nível celular. Então, ela não consegue liberar esse neurotransmissor. E a depressão, ela tem, né, 3 graus, a leve, moderada e severa. A severa é a pior, né, que a pessoa realmente ela comete suicídio, né, ela não pode ficar sozinha, porque, né, mas eu, irmã Raquel, como serva de Deus, que procuro ter uma vida espiritual com Deus, eu acredito, irmãs, que também há um fundo espiritual, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Eu acredito até que tem uma origem biológica e que o inimigo até se infiltre, né, para destruir, acabar com a vida daquela pessoa. Então assim, enfim, né? Então, ele fala aqui da depressão, né, o irmão Daniel. Eu acredito, né, não sou dona da razão, pelo que eu tenho observado. Eu até fiquei assim muito reflexiva com uma irmã. Uma vez eu estava atendendo, conversando com uma pessoa, né, isso já é um discipulado. E ali ela falou comigo, né, ela falou, não, mas isso não tem origem espiritual. E ali eu já dei um stop, né? Um stop, parei, porque tudo é uma questão aqui, ó, da mente, da mentalidade. E nós não podemos ir atrás da informação das outras pessoas. Nós precisamos buscar em Deus as informações e naquilo que Deus orienta na terra. Mas eu vi que era uma crença dela. E quem sou eu para mudar? Quem nos transforma e nos modifica é o Espírito Santo. Então ali, irmãs, eu já parei, né? Enfim, então, e ele fala aqui, né? E se purificar. Sim, claro. Quando você jejua e lê a palavra e ora,
o teu nível espiritual, energético, ele se eleva, né? A tua vibração, porque nós somos energia, irmãs, tudo tem energia. Tudo tem energia, irmãs. Até um dinheiro de papel tem uma energia. É, irmã Raquel, claro. Tudo tem energia. Então, quando você se purifica, ora, jejua, principalmente o jejum, irmãs, os inimigos não resistem. A Bíblia vai dizer que é a casta de demônio que sai com jejum e oração, né? E ali há desbloqueios espirituais, mentais, e você vai elevando o teu padrão. O jejum, Deus, ele vai trazendo a clareza, tudo isso, a superfície, tudo isso que precisa. Irmã Raquel, Por quê? Porque há uma sensibilidade espiritual e o Espírito Santo ele vai trazendo à tona, olha aqui, isso aqui tá errado. Pecados de estimação, coisas que você acha que não é pecado, o jejum ele traz a clareza. E ali, irmãs, vai desbloqueando, vai acontecendo e as bênçãos vêm até a nossa vida. E eu falei aqui de dinheiro, né, que é uma energia, tem isso também. Um grande exemplo, o nosso norte aqui, irmãs, existem dinheiros que são abençoados e dinheiros que não são abençoados. Irmã Raquel, dinheiro não é pecado, dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, irmãs. Dinheiro serve para você construir igrejas, mantermos missionários no campo. Dinheiro é uma bênção, né? Comprar, inclusive, medicamentos. Você vai lá na farmácia, você não paga o medicamento coração. Existem dinheiros que são uma bênção e existem dinheiros que não são uma bênção. E ele também é uma energia. A Bíblia vai dizer que Judas, ele traiu Jesus ali por algumas moedas de prata. Eu não sei hoje, né, se eu não me engano eram 20 moedas de prata, eu não sei hoje o valor da prata, né? Então você vê aí, né, 20 moedas de prata é um valor significativo, né, o valor da prata. Mas era um bom recurso financeiro, era um bom dinheiro. E ali, irmãs, depois ele se arrependeu, foi lá dar para o sacerdote não aceitou. Ele não aceitou aquele dinheiro. E onde foi jogado aquele dinheiro ali, irmãs, virou um cemitério. É um dinheiro que não é bênção, né? Então, isso serve também, já que nós estamos falando aqui de energia, saindo um pouquinho aqui do assunto, né, que não era a minha intenção, abençoa. Quando você for no mercado comprar um alimento, algo, pague com alegria, com satisfação. Quando você for dar o seu dízimo, a sua oferta para a obra do Senhor, dá com alegria. Até quando você for dar uma esmola, que eu não gosto desse termo, eu gosto de falar, abençoar uma pessoa. Você vê uma pessoa ali no chão, pedindo, né, um pedinte, você tira ali, dá ali um R$2, um R$10, o que Deus tocar no teu coração, dá com bênção, né? E outra coisa, dinheiro é vida, viu? Dinheiro é vida, é sangue. Porque quando você acorda, vai para o teu trabalho, você vai para o teu trabalho para fazer o dinheiro, né? Não é para ganhar o dinheiro, você vai para fazer o dinheiro, você está dando a sua vida, o seu sangue naquilo ali. É o esforço, você está dando a sua vida, o seu sangue. Sangue é vida. Sangue é vida. Então, sangue é vida. Por isso que Deus, no Pentateuco, né, nos livros de Levítico, Deuteronômio, Levítico, né, mais assim Levítico, ele proíbe você comer sangue. Por conta disso, porque sangue é vida. Você que gosta de comer sangue em comida, né? Deus falando lá que ele proíbe nós, seres humanos, comer sangue, porque sangue é vida, irmãs. Então, muito cuidado. Então o dinheiro, ali você tá dando várias coisas embutidas ali. Tu tá dando energia para a pessoa. Então, abençoa.
Vai lá na moça lá do caixa do supermercado, vai pagar a sua compra. Ai, tira o dinheiro, ainda mais se for assim, em cash, em dinheiro vivo. Abençoa, porque várias pessoas são abençoadas por aquela compra, né? Não é bom você pagar alguém ou abençoar alguém com aquele sentimento de pena, de dó, que vai faltar. Aí falta mesmo. O que você sente é o que você atrai. Amém? Mas esse é um outro assunto. Eu comecei a falar de jejum, tá bom? E isso é algo tão sério que lá onde foi jogado aquele dinheiro lá, aquelas pratas lá, virou um cemitério até hoje, irmãs. Então, existem dinheiros que são abençoados e dinheiros que não são. Então, assim, né? Existe isso, irmã. Eu tô me lembrando aqui de uma palavra bíblica. Deus, ele fala assim na sua palavra, né? No Pentateuco também, né? Que é o livro das leis, ele fala: não trarás dinheiro de trapaça no meu altar. Isso é muito sério. Pessoas que às vezes tá traindo maldição para ela mesma. Pegam um dinheiro que às vezes é de trapaça, de engano. Às vezes lesionou pessoas, defraudou pessoas, tirou vantagem de pessoas. Ó, outra coisa também, devolve o troco. Se o troco tá errado, tu percebeu que o troco tá errado, devolve o troco. Não fica com o troco. Vai perder a tua bênção por causa de troco. Às vezes até um teste de Deus. Irmã, que mas vou voltar aqui. Deus fala: não trará dinheiro de trapaça no meu altar. Às vezes é dinheiro de roubo, dinheiro que está oprimindo o pobre, dinheiro obscusos de roubar, de desvios públicos. Isso está roubando, alterando notas fiscais e pegando, aí na cara de pau ainda tira o dízimo, leva para a igreja. Aí o pastor, a pastora, o líder ou a pessoa que está recebendo às vezes não sabe a origem. Que às vezes, irmãs, a gente não pergunta a origem. Se bem que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Irmãs, a ovelha não engana o pastor não, viu? A ovelha conhece. O pastor conhece suas ovelhinhas. Mas, de repente, algo aí de um espírito do engano, tá igual Pedro lá de Ananias e Safiras, Atos 5. Eu tô falando aqui porque Deus está mandando eu falar. É um dinheiro ilícito, às vezes, aquilo ali foi uma venda de uma propriedade, mas tem pessoas que têm coisas, através de coisas ilícitas, roubou o outro, defraudou o outro, matou o outro. É nesse sentido que a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, ele é uma bênção. É uma bênção, irmã, que é uma bênção. Mas o amor, ou seja, você matar um irmão, você matar uma pessoa, enganar nessa situação que o dinheiro se torna uma maldição. Aí você pega aquele dinheiro e ainda coloca na casa do Senhor, ainda abençoa o povo da casa do Senhor, o sacerdote na casa do Senhor, ou a pessoa que é autoridade sobre a tua vida. Não vai acontecer muitas das vezes nada com aquela pessoa não, mas acontece com a pessoa que deu um espírito de engano. Deus não abençoa, está trazendo maldição para a sua vida. Meu Deus, está chamando maldição, mas está repreendido em nome de Jesus. Olha o que a palavra do Senhor fala. Mas vale um bocado seco e com ele a tranquilidade do que muitas riquezas. E com ela a inquietação. Mas vale um prato de hortaliça e com ele a paz e a tranquilidade do que um boi gordo. E faltar a paz de espírito. Então, irmãs, eu sei que eu saí aqui um pouquinho do nosso tema aqui, mas Deus me tocou para falar. Amém? Deus abençoe e paz.